Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá, sejam todos muito bem-vindos a ONTV 24 horas. 24 horas ligada em você. Esse é mais um episódio do tempo de preparação, este tempo que nós estamos nos preparando com base em todo o entendimento, em todo o ensino que nos foi deixado através das Escrituras Sagradas, para termos propósitos nas nossas vidas, termos a possibilidade de reconhecer que há sempre um novo recomeço para as nossas vidas, a partir do momento que estamos no entendimento da palavra, em comunhão com tudo que nos foi deixado. Veja que estar conectado ao Pai nos seus ensinamentos, em todo o conhecimento que nos foi deixado, realmente é algo muito importante nas nossas vidas. Nós buscamos às vezes amizades, convivência com o que é do mundo, que não nos traz segurança, que não nos traz muitas vezes a paz que tanto procuramos nas nossas vidas, e deixamos de lado a convivência, deixamos de lado estar conectados àquele que sabe de todas as coisas e é capaz de nos guiar, de nos orientar pelo melhor caminho. Deus quer ser sim o nosso orientador, o nosso melhor amigo. Ele tem promessas de vitória para as nossas vidas, basta que queiramos então determinar propósitos, compreender o que acontece no nosso dia a dia, em que sim há um propósito determinado de um plano muito maior, e nós fizemos parte. Muitas vezes nós estabelecemos planos para as nossas vidas com base no entendimento que temos, mas é importante que a gente saiba que a partir do momento que entregamos o nosso futuro nas mãos daquele que sabe todas as coisas e aceitar orientações do Pai, com certeza teremos vitória, meu irmão, nas nossas vidas. Se você está aqui hoje, programação da ONTV, que também traz este tempo de preparação, você foi convocado por algo muito maior que guia a sua vida e faz com que você esteja na hora certa, no local certo, meu irmão. Seja muito bem-vindo a ONTV. Nós fomos criados e assim estabelecidos nas nossas vidas para estarmos sim
em constante aprimoramento, em estarmos na constância de Deus. Poucas pessoas, através dos nossos relatos da palavra, realmente tiveram o privilégio desta amizade, desta conexão direta com o Pai. Vemos que Moisés e Abraão foram chamados, sim, de amigos de Deus. Davi foi chamado como o homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque, Noé, todos amigos íntimos do Pai, porque então estabeleceram as suas vidas, tiveram grandes vitórias, consagração de grandes promessas durante o tempo que estiveram conosco na humanidade, graças, e assim pela graça nós cremos, por estarem conectados ao Pai, não pelo temor que muitas vezes move hoje em dia algumas pessoas para irem em busca da palavra, mas sim por amizade, por amor. E Jesus vem nos trazer essa afirmação através da cruz, que nós sim podemos estar conectados também com o Pai, assim como ele esteve durante a sua missão. Podemos exultar o nosso novo, essa nova convivência com Cristo, que é o nosso mediador, que leva as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas angústias, meu irmão. Se muitas vezes você está passando por um deserto na sua vida, não é hora de ficar parado. É hora de agir, porque essa não é a condição que Deus tem para o seu futuro. Ele tem um futuro de vitória, uma terra prometida, que esbanja leite e mel, né? Que nós podemos dizer que é algo realmente muito próspero, de vitória para os nossos dias. E é isso que temos preparado, basta que a gente receba, meu irmão, essa promessa, tornando-nos amigos de Deus. Veja que nós buscamos muitas vezes nós buscamos sermos aprovados em uma sociedade, aprovados em um grupo, aprovados em uma seleção de emprego, de trabalho, aprovados nos nossos relacionamentos. E o mais importante, que deve vir primeiro, uma peça fundamental que será capaz de fazer com que toda essa engrenagem funcione perfeitamente, é buscar sermos aprovados diante do Pai, segundo tudo que Ele destinou como vitória para os nossos dias hoje e também para o nosso futuro, de todas as pessoas que nós amamos e daquelas que precisam do nosso amor. Jesus, na verdade, veio para nos convocar, para nos convidar, e para que possamos desfrutar da amizade, da companhia, como uma bússola que é capaz de nos dar o norte nessa caminhada, que é estarmos realmente de acordo com o que Deus espera da gente, porque o que vem de algo tão grande, tão magnífico, misericordioso, acolhedor, justo, realmente é capaz de grandes transformações para os nossos dias. Jesus nos diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os chamo de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Então, veja que Cristo Messias vem até nós, nos convidando, nos propondo um pacto de amizade, meus queridos. E que bacana se nós pudermos compreender a profundidade disso,
que nós possamos estar vinculados a pessoas que têm esse mesmo entendimento, amigos que fazem parte das nossas vidas, que têm os mesmos valores, a mesma crença, porque em tudo a gente tem que respeitar, tudo nos é permitido em relação à vida, às pessoas, mas nem tudo nos convém, nem tudo deve realmente fazer parte dos nossos dias, e que bom que o cristão já há algum tempo vem tendo esse discernimento. Ele é Deus que zela com todas as suas forças para manter um relacionamento com a gente. E veja que Deus nos quer fazendo parte de tudo isso, dessa comunhão, exatamente como somos, não é mesmo? Exatamente como nos encontramos nesse momento. Quando Ele convida para que façamos parte de tudo isso, deste grande amor, da justiça, da verdade, de um caminho de luz, de prosperidade e de vitória, Ele te convoca, meu irmão, exatamente na condição que você se encontra. Ele não estabelece critérios para que você se achegue à palavra, para que você faça parte, para que você vá em busca de grandes revelações e prosperidade na sua vida. Então, é um Deus que realmente não faz acepção de pessoas. Ele não diz: isso é para você, mas não é para você, meu irmão. Não, é para todos, disponível a todos que queiram e assim se disponham a atender esse chamado. Veja que nós, como cristãos que somos, acreditamos que Ele é o Pai da criação, né? Algo superior que orienta as nossas vidas, que nos criou, mas nós não tivemos realmente nenhuma influência nesse isso das nossas vidas. Nós vamos tomando ciência de tudo que acontece relacionado a nós mesmos, de como funciona o mundo e tudo que nele há, a partir de um certo momento em que Deus nos deixa, então, irmos adquirindo conhecimento, discernimento. E veja que bacana que isso realmente é um processo durante a vida, mas que Deus sempre está lá para nos acolher, nos sustentar e nos estender a mão através da nossa consciência, do nosso coração, em tudo que nós precisarmos. Quando se diz que a palavra é a luz e é capaz de acabar com as trevas, com a escuridão que está na sua vida, veja que, imagine-se vocês em uma sala completamente escura, sem qualquer visibilidade. De repente, uma luz por menor que seja, uma chama pequena, ela é capaz sim de dissipar qualquer escuridão, qualquer trevas que esteja naquele lugar. E assim é a palavra de Deus, é nisso que nós cremos, que por mais que nós estejamos atribulados, vivendo uma vida sem sentido, Deus é essa luz que veio se manifestar através de Cristo enquanto esteve entre a gente, para nos deixar esse entendimento. Se estivermos sem uma previsão do que poderá ocorrer nas nossas vidas, no minuto seguinte que se segue, o Pai vem para nos guiar, nos orientar e quebrar toda e qualquer escuridão que possa estar ofuscando o que devemos enxergar e conhecer, estabelecer quais os caminhos que devemos andar para que tenhamos passos firmes, meu irmão, para que a gente enxergue o caminho que devemos andar. Por isso Ele é a luz, o caminho, a verdade e a vida. Se alguém
quiser se orgulhar, que se orgulhe de conhecer a Deus e entender que tudo isso é que realmente agrada o Pai. Mesmo que você tenha um entendimento diferente, muitas pessoas podem chamar isso de positividade, de enxergar a vida de uma maneira positiva. Veja que quando estamos em um bom caminho, quando nos guiamos por aquilo que é justo, que é misericordioso, que é caridoso, que é de bom coração, que não há má intenção nos atos e no nosso agir, isso é estar próximo ao que Deus espera da gente. Então veja como nós nos sentimos seguros a partir do momento que quem nos convida para termos essa amizade, esse vínculo, essa construção coletiva não é ninguém mais, ninguém menos do que o Messias, do que Cristo, nosso Senhor Jesus, que nos convoca, que nos intima para fazermos parte desse grande ide, desse grande levante do Evangelho, que é estarmos próximos do Pai, nos tornarmos semelhantes, porque é o máximo que poderemos ser, ao Cristo, que viveu entre nós e foi capaz de provar a todos que sim, podemos vencer o mal do mundo, podemos deixar legados maravilhosos para as próximas gerações, apenas fazendo bem, pelo bem, sem qualquer intenção, com base na palavra de Deus. Conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio, é isso que nos sustenta, que nos faz sermos pessoas diferentes, equilibradas, de bom senso e sermos conhecidos pelo Pai. Quando Ele diz que muitos baterão a sua porta nos momentos de angústia, e então Ele saberá quem são aqueles que estão do lado dele ou não. É muito interessante isso, porque Deus, na sua magnitude, jamais fechará a porta para aqueles que o procurarem, para aqueles que se dispuserem a se preparar para viver o que há de melhor nessa vida e na eternidade. É mais fácil compreender um relacionamento entre, por exemplo, um patrão e um funcionário, um mestre, um servo, do que muitas vezes nós buscarmos compreender a relação entre o Criador e aquele que foi criado. E como que pode algo tão magnífico querer que a gente faça parte, interaja, seja realmente parte de algo maravilhoso assim? Como pode que algo tão magnífico nos queira receber como amigo, assim como nós abrimos a nossa casa para recebermos aquelas pessoas que nos são gratas, né? Que nos são dignas de amizade. Assim o Pai está sempre de portas abertas, de várias formas, através de gerações, para nos receber sempre que o buscarmos. Quando a gente estuda a palavra e observa aqueles com quem Deus manteve contato e os amigos, né, que a Bíblia nos retrata, que as Escrituras nos apresentam, nós vemos que existem algumas informações muito bacanas que fazem a gente pensar como que esses irmãos já naquela época mantinham esse contato direto com Deus. Uma das coisas que nos são retratadas através das Escrituras é realmente algo constante com o Pai. Assim como nós buscamos ter um relacionamento íntimo de amizade nas nossas vidas, e isso se dá através de boas e necessárias conversas, assim ocorre com Deus. Se nós quisermos conhecer o Pai, precisamos nos aproximarmos dele. E isso, meus irmãos, não deve ser em apenas momentos isolados, pontuais, mas sim uma convivência. Queira que
Deus faça parte da sua vida. Não há quem seja melhor influência sobre as nossas vidas, de todas aquelas pessoas que nós amamos e daqueles que precisam do nosso amor, do que realmente uma intimidade com Deus. E isso faz com que a gente se sinta cada vez mais seguro, capaz, habilitado para dizer que estamos na melhor companhia. Precisamos desenvolver hábitos nesse sentido, de um relacionamento diário consagrado com Deus, não apenas como um compromisso na sua agenda, mas sim como algo natural, de coração, em tudo que nós vamos fazer. Se você de repente tem o hábito de ligar para um determinado amigo para saber qual a melhor resposta para a sua dúvida, se você tem o hábito de ligar para alguém que considera teu amigo para contar algum segredo, se você tem o hábito de consultar algum amigo sobre questões que te deixam confuso, imagine se você ir direto à fonte, naquele que sabe de todas as coisas e conhece o coração do ser humano. E alguém que realmente sabe qual é o intuito das pessoas, dos pensamentos, do coração de cada um. Então, veja que o cristão tem muito esse hábito, alguns, de estar em constante vivência, relacionamento com o Pai. A gente ouve muito falar, preciso tomar uma decisão, mas preciso primeiro orar, O pessoal diz, entrar em prece, fazer uma oração, nada mais é do que uma conversa com Deus, pedindo orientação, pedindo instrução, pedindo que o Pai, através do Espírito Santo que habita em nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo, venha realmente nos orientar, tirar os espinhos, abrir os caminhos, não é mesmo? E nos guiar caminhos que nós precisamos andar. Nem sempre a resposta que nós esperamos será aquela que receberemos, não é mesmo? E alguns daí se afastam porque entendem que podem saber mais dos seus dias do que aquele que sabe de todas as coisas. Isso é muito humano, muito natural, mas é importante que a gente se mantenha atento a essas coisas, essa conversa com Deus quando nós estamos realizando e tomando decisões nas nossas vidas, realmente faz muita diferença. Desde que a gente entenda e tenha o conhecimento e discernimento que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, muitas vezes nós, na brevidade da vida, entendemos que precisamos de respostas imediatas para decisões a longo prazo. Mas Deus vem nos esclarecer que saber esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, muitas vezes o próprio silêncio do Pai é resposta do que realmente devemos fazer nas nossas vidas. E passar um tempo com o Pai, nos prepararmos, estamos em tempo de preparação, é algo realmente fantástico. Porque assim como nós vamos desenvolvendo vínculos de amizade, de companheirismo, de parcerias nessa vida, imaginemos nós, se tivermos isso direto da fonte, de amor, de compreensão, realmente é algo muito bacana, capaz de dignificar as nossas vidas. A prática da presença de Deus, Nós observarmos as nossas atitudes e agirmos de acordo com a vontade do Pai, porque Ele é a única expressão que temos de verdade, de bom senso, da melhor resposta, da melhor direção para as nossas vidas. Normalmente, quando nós temos atitudes precipitadas, de acordo com o entendimento que temos sobre determinadas situações,
Viemos a nos arrepender depois, porque muitas vezes o que nos falta é realmente esse entendimento de saber esperar que as coisas muitas vezes, na sua grande maioria, não andam exatamente conforme a nossa vontade, mas como a vida tem que ser, e Deus engaja realmente em colocar tudo no seu devido lugar, pessoas no seu devido lugar, circunstâncias, e aprendermos a praticar, a desenvolver isso, de estarmos na presença de Deus, realmente é o que nos dá paz e segurança em tudo que precisamos decidir para os nossos dias, até porque estaremos pedindo uma opinião, solicitando alguma informação, algum direcionamento, simplesmente para aquele que comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em tudo que nós vemos. Nós termos o entendimento, a consciência e poder repetirmos para nós mesmos o seguinte: Deus está comigo, receba a tua graça, dependo de ti, Pai. Quero te conhecer, pertenço a ti, ajuda-me a confiar no teu tempo, nos teus propósitos para a minha vida, porque viver para mim é Cristo. Muitas pessoas às vezes perguntam o que é isso, Eugênio, e quando nós buscamos então nos assemelharmos a tudo que o Messias representou para a gente enquanto esteve entre nós, ter a certeza de que Deus nunca nos abandonará, porque Ele é o nosso Deus. Então veja que eu digo isso com muita segurança, porque é assim que eu vejo. Deus é meu amigo, Deus está comigo, Deus está presente em tudo que eu penso, em tudo que eu planejo na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas respostas. Muitas vezes o ser humano vem, com aquilo que nos é muito peculiar, que é a precipitação. Eu preciso saber algo agora, eu preciso decidir agora, temos que resolver agora. Eu digo sim, vamos. Então a pessoa se tranquiliza. Bom, vamos. Tá, mas quando? Preciso pensar. Se preciso pensar é porque eu não quero pensar sozinho. Nunca eu vou decidir algo sozinho. Preciso pensar muito bem acompanhado, muito bem orientada por aquele que sabe o resultado daquilo que a gente precisa então resolver. Isso é uma habilidade que vamos desenvolvendo aos poucos, é um processo, é algo que precisamos treinar realmente a nossa mente, o nosso coração, para algo muito simples: lembrarmos que nós temos um Deus. Veja como é algo bem simplório, interessante da gente refletir. Você vai agir por conta própria, conforme o teu entendimento, que é limitado, que você não conhece as intenções das outras pessoas ou os resultados do que está por vir. Por que você vai agir dessa forma? Não é mesmo? Agora, se nós, em um momento de reflexão, ou oração, ou de conversa, ou de intimidade, desse relacionamento que você tem com Deus, você tirar esse tempo para fazer essa consulta, adequar o seu pensamento, o seu coração naquilo que você acredita, então venha a decidir algo na sua vida, realmente terá muito poder e sucesso. Deus é comigo, Deus é por mim, em tudo que me empenho a fazer. E eu não questiono quando algo que eu preciso resolver, desenvolver, o que eu tenho uma vontade própria, realmente não acontece. Eu não vou lá questionar Deus, mas porque não era para ser.
não era para acontecer daquela forma, não era o momento exato de que circunstância se cumprisse na minha vida. Então assim a gente vive numa segurança, numa paz, que só quem realmente consegue estar conectado a isso, nesse entendimento, poderá compreender. Mas eu lhes afirmo, e creio que irmãozinhos que também compartilham da mesma fé que nós cristãos temos, eles realmente sabem o que eu estou falando, e nós convidamos a você para que experimente realmente estar amparado, sustentado e na segurança do entendimento de Deus nas nossas vidas. Claro que nós estabelecermos uma conversa, essa intimidade com Deus, de estarmos em contato através da nossa consciência e do nosso coração, é algo imediato. Começamos sempre por o que as pessoas chamam de meditação, de reflexão. É um processo, meus irmãos, em que nós precisamos primeiro compreender quem é Deus, o que Ele fez, como Ele agiu através das gerações, no que nós temos como relatos. E é impossível nós desenvolvermos uma amizade com determinada pessoa, por exemplo, sem saber quem ela é, como ela age, como ela pensa. E da mesma forma, e muito maior, é esse relacionamento que nós devemos buscar com o Pai. Mensagem até que nos fala, como dizer que amo a Deus a quem não vejo, não conheço, e não amo determinada pessoa, determinado irmão que eu conheço, que vejo. Então veja que há algumas contradições no que se refere a isso, porque o Pai entende que nós sim, através de tudo que aprendemos com Ele, somos capazes de desenvolver o amor em relação às pessoas, amar ao próximo como a si mesmo, E a partir do momento que nós estamos aqui nesse treinamento, em relação às diferenças, nós somos capazes de compreender que realmente a vida nos apresenta de tudo um pouco, de tantas coisas que nós temos que passar na carne, com os nossos irmãos e amigos, que nos fazem realmente desenvolver o nosso caráter, não sermos influenciados por aquilo que não nos convém. São várias coisas que realmente fazem parte de um processo que nós começamos desde pequeninos. E veja a sabedoria de Deus, que assim como nós, quando somos pequeninos, não recebemos um livro gigante para ler, mas vamos aprendendo aos poucos. Então o conhecimento vem aos poucos. E também em relação a Deus, é impossível nós nos tornarmos íntimos e amigos e entendedores de algo muito maior se nós não o conhecermos, não soubermos realmente como Ele pensa, o que Ele disse aos profetas, como tudo se sucedeu através da história, como houve as suas manifestações, se assim podemos dizer, diante de circunstâncias que pessoas estavam precisando de esclarecimentos do Pai. Nós sabemos que o nosso dia a dia realmente é repleto de atividades, de responsabilidades, família, trabalho, projetos, e muitas vezes usamos tudo que temos que resolver no mundo como uma questão de sobrevivência daquele momento,
E alguns utilizam disso como uma desculpa por falta de tempo. E veja que nós dispensamos tanto tempo com coisas que não nos edificam, com coisas que não somam nada de positivo e benéfico nas nossas vidas. Quando a gente diz que estamos em um tempo de preparação, não necessariamente vai depender muito da disposição de cada um, mas que você esteja sempre com as escrituras, buscando compreender tudo em um dia. Não. Por isso que se fala que é um tempo, é um processo em que primeiro você olha, você determina, você se organiza, você reflete a importância dessa mudança de hábito para a sua vida e as pessoas com as quais você convive. Então você determina um espaço onde você poderá estar tranquilamente refletindo sobre os ensinamentos que está recebendo, e você entende a importância desse tempo de preparação para tudo isso, de se conectar e tornar-se íntimo de Deus para poder receber então todas as respostas que você precisa para os seus dias. Assim como nós temos pensamentos de forma involuntária sobre tantas coisas durante o nosso dia, que nós possamos focar em termos pensamentos relacionados e reflexões referentes a passagens que a gente vai lendo, buscando entender. Você não precisa pegar um livro como a Bíblia Sagrada, que na verdade é uma biblioteca, né, com vários livros, e você ir em busca de ler tudo em um espaço curto de tempo. Como se já aconteceu isso também, pessoas relatam, já perdi muito tempo e agora eu quero acelerar. Muita calma nessa hora. Nenhum tempo é perdido, tudo é construção, você se dedicou a outras coisas, só que agora você escolhe desenvolver uma amizade, um relacionamento mais íntimo com Deus, em que você vai buscar então entendimento de quem é esse Deus que está à disposição de todos para ajudar e nos acolher. Poucos então, que tudo é um processo nas nossas vidas, você verá que será algo muito natural a partir do momento que você toma essa decisão de pensar assim: eu faço tantas coisas na minha vida de forma meio automática, eu posso sim tirar 10 minutos de 24 horas que o dia nos proporciona para conversar com Deus, para aqueles que já conseguem, ou ficar refletindo sobre a palavra do Pai, buscando entendimento. Ninguém vem para pregar ou querer doutrinar pessoas para o sacrifício pessoal das suas vidas, porque Deus não quer isso da gente. Ele quer sim um relacionamento de amor, de paz e segurança, porque a gente precisa muito disso, e isso é que nos transforma em pessoas melhores e nos sustenta diante das dificuldades. Deus considerava Jó, a história de Jó é muito bonita, talvez você possa começar por essa história. Eugênia, não gosto muito de ler, não é a Bíblia, mas livros como um todo. Aconselho, a leitura é uma companhia muito agradável, nos leva a momentos como se nós entrássemos numa máquina do tempo e pudéssemos viver situações muito diferentes apenas na nossa imaginação, não é mesmo? Mas talvez, se você ainda não teve nenhum contato com as escrituras sagradas, comece vendo vídeos curtos, como por exemplo a história de Jó, que é uma história muito bonita, de superação, de resiliência, de entrega a Deus. A história de Davi também é uma pérola
das Escrituras e vocês vão ver que Jó e Davi tinham um relacionamento muito bacana com Deus em tudo que faziam. Há muitos registros disso. E eles valorizavam a palavra acima de qualquer coisa em tudo que iam realizar nas suas vidas. E Jó reconheceu durante uma fase da sua vida: dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Então veja que muitos vivem em busca de algo estritamente material. Não digo que não seja importante, porque é o que nos traz conforto, essa questão, né? Mas vivem muitas vezes estritamente para isso e deixam de lado o que Deus nos ensina relacionado à família, à boa convivência. Só que para nós podermos agir dessa forma em relação às situações e às pessoas, nós precisamos primeiro nós estarmos bem e de acordo com esses valores que entendo particularmente serem muito importantes. E Davi também tem uma passagem que ele fala, que eu acho muito bonitinho, das Escrituras, que ele em suas meditações diz assim, que ama muito a palavra de Deus e que nela medita o dia inteiro, né? Que seria algo realmente constante nos seus pensamentos, que não conseguia agir sem antes pensar na palavra de Deus. Então veja que foram pessoas que realmente deixaram registros muito importantes de condutas, de procedimentos, de erros, de acertos nas suas vidas, que vêm para somar que somos também, como eles, humanos, frágeis, mas muito capazes, sim, de sermos pessoas muito melhores. Eles dividiam, existe a Galeria da Fé, que são uns personagens muito marcantes das Escrituras, eles compartilhavam segredos com o Pai, algo que estava afligindo os seus corações, perturbando a sua mente, o seu entendimento. Então, eles buscavam sempre a orientação, sabedoria de Deus. E assim faziam muitos discípulos, muitos amigos, em tudo que puderam durante a sua existência deixar como exemplo, nos deixaram realmente de fidelidade a Deus e de sucesso. Algo muito interessante de observarmos também, e por isso que é importante primeiro decidirmos no nosso coração e na nossa mente este passo diferente, novo nas nossas vidas, de nos aproximarmos de Deus, porque quando nós começamos a refletir sobre a palavra, a ler a respeito de um fato que aconteceu, historicamente registrado, como esse irmãozinho agiu na época, como ele se posicionou, levou ou não em consideração a palavra de Deus, os ensinamentos do Pai, ou as intuições, ou as manifestações de Deus, orientações de Deus na época, e que nós possamos compreender como exemplos prontos de conduta e de resultado, se algo acontecer semelhante nas nossas vidas, nós já temos um roteiro de como agir para que as coisas deem certo. Então veja que interessante, e as Escrituras, essa grande biblioteca de 66 livros nós temos aqui, nos trazem exemplos dignificantes, maravilhosos, de sucesso e de fracasso. Pessoas que agiram de determinada forma e qual foi o resultado disso na prática nas suas vidas. Então que nós não fizemos das Escrituras também como se nós pegássemos um livro de leitura, é muito bonito, muito interessante, muito diferente, enfim, a gente também dispensa observações a respeito do que a gente lê, e que aquilo fique aqui dentro. Não, que nós possamos
compreender os exemplos como se alguém estivesse nos contando uma história que aconteceu. Ah, tem um amigo chamado Jó que viveu isso, aconteceu assim, então Deus assim, ele pensava dessa forma, qual foi o resultado? E nós possamos absorver, porque essa é a intenção que devemos ter nos nossos corações, sempre de evoluirmos, de aprendermos com os exemplos, principalmente do que vem de Deus, para as nossas vidas, para que a gente não precise passar por circunstâncias de tribulação, difíceis e realmente não soubermos como agir, realmente não tenhamos a menor ideia de como agir diante de algo semelhante, ou venhamos também a agir de forma contrária e sentirmos o amargor da derrota. É importante que todos os ensinamentos do Pai venham fazer parte do nosso coração e da nossa mente, e aos poucos, porque tudo é um processo, como nós já falamos, nós possamos incorporar isso na nossa essência, e continuamente precisa ser lapidada, aprimorada, como aquela pedra bruta, que a gente desenvolva então o hábito da melhor atitude, da melhor conversa, do melhor sentimento. Tudo que vem realmente de Deus é algo maravilhoso para as nossas vidas. O Senhor é o amigo, o melhor amigo chegado daqueles que o respeitam, obedecem e os leva a conhecer a aliança que fez com o seu povo. Às vezes o povo padece por falta de conhecimento, de entendimento, ou muitas vezes recebe uma orientação e faz ao contrário, e então vemos também exemplos de coisas muito negativas, né? Os governos instituídos por algum tempo no estado como um todo, e são alguns segredos que nós precisamos compreendê-los, aceitá-los e decidirmos, é uma escolha nossa, fazermos parte de tudo isso, desconsiderarmos a existência disso, continuarmos levando a nossa vida. É algo ruim, Eugênia? Não sei. Depende muito das respostas que você esteja tendo para a forma como você está agindo e sendo na vida. Então é algo muito pessoal, que cabe ao entendimento de cada um. Muitas pessoas entendem que não precisam de Deus nas suas vidas e são capazes de escrever a sua própria história de acordo com o seu entendimento, mas eu creio que Deus, através de Jesus Cristo, já escreveu a nossa história com tinta de sangue, meus irmãos, para que sejamos sim muito conscientes, resilientes, capazes de compreender tudo que nós vivemos há uma razão. Nada em vão, em tudo há um propósito. E muitas vezes, por imaturidade, por falta de entendimento naquele momento da vida, passa despercebido nos nossos dias, mas que basta que a gente queira dar o próximo passo, tudo isso é possível. Estamos sim em um tempo de preparação que é muito individual, cabe a decisões muito pessoais em escolher uma mudança de vida, uma segurança, uma paz em relação ao futuro, às pessoas, às circunstâncias, a uma vida melhor. Assim como buscar o entendimento no que é humano, no que pessoas já chegaram a conclusões e escolher o seu próprio caminho. O bacana é isso, que vivemos em um mundo em que não somos prisioneiros de paradigmas, podemos sempre rompê-los
e decidir sim o final dessa história. Muito obrigada por estarem conosco na ON TV. Até a próxima. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois.